Muitas vezes a gente fica muito atrás de um amor, da pessoa da nossa vida, da nossa alma gêmea. E eu acho que nesse caminho a gente esquece da importância dos outros relacionamentos, principalmente das amizades, de ter um grupo de amigos e de amigos de verdade, assim, que não sejam amizades tóxicas. Bom dia aqui na Lagoa, vou contar para vocês de quando eu pensei em parar de atender, pensei em largar a psicologia. Eu sou psicólogo, tenho 34 anos e em alguns momentos eu já pensei em largar a profissão. Eu acho que todo mundo aqui já passou por alguma crise profissional. Vou te contar da última que eu tive e foi uma crise que começou num determinado momento quando a minha rotina mudou muito. Eu era psicólogo do SUS, trabalhava num CAPS AD e aí eu saí desse CAPS. Eu lembro que foi uma mudança muito grande para mim, porque eu sempre quis fazer uma carreira no SUS, sempre quis continuar no SUS, mas na pandemia, e eu vivi a pandemia trabalhando num CAPS AD, eu percebi que aquele ritmo já não funcionava mais para mim. Eu estava deixando muito da minha saúde mental ali naquele contexto de trabalho. E eu acho que a pandemia mostrou que seria aquela ali a minha rotina pelos próximos anos. E ela mostrou de uma forma muito intensa como é que seria essa rotina. Era um contexto de muita vulnerabilidade, assim. Você perdia os pacientes semana após semana. Os que apareciam muito debilitados. E você não tinha uma perspectiva ali. Uma perspectiva de melhora, uma perspectiva de futuro. Eu lembro até que naquela época eu estava atendendo um paciente uma vez e eu perguntei para ele o que incomodava ele. Qual era a angústia dele, se ele conseguia, se ele podia nomear essa angústia de alguma forma para mim. Como que ele nomearia? Ele falou: Ian, o que me incomoda aqui é o desfuturo. E aquilo me tocou muito, assim, porque eu pensei, cara, ele criou uma palavra aqui, desfuturo. Tipo, uma palavra que não existe, mas que ao mesmo tempo tinha tudo a ver com o que a gente estava vivendo naquele momento. Era essa sensação mesmo, de não ter perspectiva, de não ter futuro, de você não conseguir sonhar, você não conseguir criar expectativa de que aquilo ali ia mudar, de que aquilo ali ia ser diferente. Era um cenário bastante triste, assim, bastante deprimente. E eu lembro que eu passei isso num CAPS AD. Eu ia trabalhar todo dia, segunda a sexta, sábado e domingo eu ficava o final de semana em casa, torcendo para o tempo passar rápido. Não tinha vontade de fazer nada, mas o trabalho ainda dava algum sentido para a minha vida, para a minha rotina. Eu sentia que eu estava ali contribuindo de alguma forma e dando o meu melhor e fazendo a diferença na vida das pessoas no dia a dia. Atendi muito paciente com Covid. Fui o primeiro do meu serviço a pegar Covid. Trabalhei uma semana com Covid. Eu peguei logo em abril. Depois de trabalhar uma semana com Covid, ninguém do meu serviço se infectou. Isso me deixou muito feliz, porque significa que eu não transmiti para ninguém. E eu trabalhei uma semana com Covid porque eu fui um daqueles casos que não tinha muito sintoma, mas tinha uma perda de olfato. Só que eu não sei se vocês lembram, ali no começo, a perda de olfato não era um sintoma ainda. Isso foi sendo descoberto aos poucos. E eu lembro que eu estava me sentindo muito fraco, estava me sentindo muito mal, passando mal, assim, estava visivelmente doente, mas eu não tinha critério para fazer exame. Aí eu liguei uma vez para medicina lá do meu trabalho e eles falaram: cara, você não tem febre, você não tem muito critério para ter exame, assim, toma uma dipirona, né? Aí eu me mediquei, mas não melhorava, não melhorava. E teve uma vez que um amigo fez um café. Nesse café que ele fez, ele falou: nossa, esse café tem um cheiro diferente, olha só, Ian. Olha que cheiro bom. E cara,
cheiro de café é uma das coisas que eu mais gosto na vida, assim. Eu cheirava aquele café e não vinha nada. Nada, sabe gosto de água? Era o gosto do cheiro daquele café, o gosto de água. E eu falava assim, o que está acontecendo? E eram estudos, se eu não me engano, eles eram holandeses, não, Bélgica. Eram estudos de otorrinolaringologistas belgas que tinham começado a notar que alguns pacientes estavam com perda de olfato como sintoma de Covid. E aí eu liguei de novo para a medicina do trabalho e o chefe lá dos médicos falou, cara, eu vou te autorizar a fazer o exame mesmo sem os critérios que eles pedem aqui, vem fazer esse exame. Eu fiz, deu positivo. Aí eu fiquei 15 dias em casa, eu lembro que tinha tinha alguns estudos que falavam que o 10º dia, a partir dos sintomas, era um dia assim que você podia ter uma piora súbita. Eu lembro que eu fiquei muito ansioso por esse 10º dia. Estava sozinho em São Paulo, minha mãe quis viajar do Rio para poder cuidar de mim. Eu falei, mãe, vou ficar pior contigo aqui porque vou te expor, né, aos sintomas, então vamos de videochamada, vamos cuidando disso. Aí eu lembro que eu via algumas séries, eu às vezes jogava alguns jogos de computador também. Mas sabe quando você tá com aquela ansiedade que parece que o ar não vem? Parece que você vai respirando e o ar não vem. Aí eu achava que isso era um sintoma também, às vezes era mesmo. Isso me deixava pior. Cara, foi um controle assim mental de você ficar em casa sozinho, experiência de solidão, de enclausuramento. E aí veio o 9º dia, não lembro se era o 9º ou se era o 10º, e eu fui melhorando. E aí acho que quando passou esse dia eu fiquei me sentindo melhor também, que acho que ele me deixou muito ansioso. Eu lembro que uma amiga minha veio trazer as compras, naquele esquema, né, de compras do mercado, passei a lista para ela. Aí ela deixou no lado da calçada, eu atravessei a rua, busquei de máscara, de tudo. Eu morava numa casa na época. E aí, eu lembro que depois voltei a trabalhar e eu já não queria mais. Não queria mais o SUS, não queria mais aquele trabalho, já não tinha perspectiva de carreira também. Você entra como psicólogo, você se aposenta como psicólogo que você entrou. Não tem muito para onde você ir. E aí eu falei, cara, preciso procurar outra coisa aqui. Comecei a investir um pouco mais na clínica, mas é muito difícil captar paciente, né? É impressionante isso, porque tem muita gente querendo fazer terapia. Se eu for falar com meus colegas hoje em dia, eles têm a mesma questão. Como que eu atraio mais pacientes? Você produzir conteúdo, você está na internet, é uma forma de atrair, né, pacientes. Tenho muitos pacientes meus que são do Instagram, do TikTok. Eu gosto da clínica, gosto de ofertar consultas, gosto de atender. Até hoje, acho que é algo que eu vou continuar fazendo por um bom tempo ainda. Então, nesse momento, eu pensei em largar a psicologia. Eu falei, cara, acho que não tá rolando de ser psicólogo no SUS. Eu lembro que na época eu pensei até em fazer medicina. Falei, acho que talvez fazendo medicina eu tenha mais mobilidade, eu tenha um salário maior também. E aí eu consiga atingir o que eu quero aqui no SUS. Só que no final das contas, eu olhava para meus amigos médicos, eles estavam ganhando um salário maior e todos estavam querendo ir para o consultório particular, porque não estavam mais ali aguentando aquela rotina de plantão, aquela rotina de você trabalhar em diferentes hospitais e ter diferentes equipes e atender pacientes que você não conhece, né, do pronto atendimento. Você está ali muito exposto a pessoas que às vezes vêm com uma malícia e querem cavar um processo ou
ao desgaste mesmo do dia a dia de lidar com pessoas, um serviço precarizado e aquilo ser focado em você, né, de você ser responsabilizado pela aquela precarização do serviço de alguma maneira. E eu olhava para isso e falava, cara, eu quero mesmo mudar minha rotina, mudar minha trajetória profissional. Eu gosto da minha profissão, adoro ser psicólogo. Se eu não gostasse, tudo bem, acho que eu teria ido. Ah, não me identifiquei com isso aqui, acho que eu prefiro algo mais prático ali, que não seja tão abstrato. Mas eu falava, cara, não tem motivo para eu fazer isso, vou tentar outra via. E aí eu lembro que eu usava muito o TikTok e foi uma rede onde eu comecei a postar, comecei a fazer vídeos, porque era um lugar onde eu não conhecia ninguém. Aí eu me sentia à vontade para puxar algum tema lá, responder as perguntas das pessoas, fazer conteúdo para a plataforma. E começou a dar muito retorno. Então eu embarquei nessa e gosto de produzir o conteúdo, gosto de pesquisar, de estudar, de aprender. Não gosto de editar. Detesto editar. Editar é uma parte muito mecânica que eu não gosto. Mas gosto de produzir o conteúdo. Comecei a postar e a clínica começou a acontecer. Eu falei, cara, olha a qualidade de vida que eu tô tendo aqui. É isso que eu quero pra mim. E eu morava em São Paulo. São Paulo não tinha uma qualidade de vida tão boa quanto aqui no Rio de Janeiro. Se você já morou no Rio e em São Paulo, você sabe do que eu estou falando. São Paulo foi uma cidade excelente para mim. Foi uma cidade onde eu aprendi que os outros lugares não são como o Rio. Não são, assim. Aqui você tem um equilíbrio muito grande. E é por isso que aqui no Rio é mais difícil de você se desenvolver profissionalmente também. Então eu passei 6 anos em São Paulo, não me arrependo e sou muito grato por isso. Muito grato pela cidade, pela forma como ela me ensinou que, cara, eu era só mais um. Eu era só mais uma pessoa, mais uma formiga no formigueiro. E eu tava ali para fazer meu trabalho, para aprender as coisas que faziam sentido para mim e ir embora. Eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, eu falava assim, eu vou ficar aqui por 5 anos e depois eu vou embora. Então, foi exatamente o que aconteceu, mais ou menos. Assim, eu fiquei por 6 anos, no 4º ano eu comecei a tentar voltar. Tentei uma prova para psicólogo do CAPES no Rio de Janeiro, em Niterói. E eu lembro que tinha 2 vertentes assim no edital. Tinha uma vertente que era de psicologia, de concurso de psicologia, das matérias que caem em concurso, e outra vertente que eram de livros da faculdade da UF, né, de Niterói. Livros dos autores de lá, dos professores de lá e tudo mais. Eu estudei metade um, metade o outro. Né? O edital é esse, vai cair o que está no edital. Eu dividi minha atenção entre os dois. Chegando lá, só caiu os livros de saúde mental, saúde pública, voltadas para a UF, voltadas para Niterói, dos professores de lá. Eu até passei para a segunda fase, mas depois não me classifiquei no concurso. E aí, continuei tentando voltar, né? Quando a clínica virou, eu falei, cara, eu posso morar em qualquer lugar do mundo agora, porque eu tô atendendo online, fazendo conteúdo pra internet. E eu precisava muito voltar pro Rio, muito. Precisava recarregar minhas baterias, precisava, né, tá perto da minha família, tá perto dos meus amigos e ter um equilíbrio maior. Quando eu fui para São Paulo, eu queria focar na carreira. E fez muito sentido, muito. O que eu aprendi lá foi absurdo. E depois, a mão que eu peguei de clínica, no posto de saúde, cara, no posto de saúde você atende desde a criança com autismo até o idoso com depressão e o adolescente que se mutila e a moça com borderline que já tentou se... Então, tem várias coisas que você vai atendendo e
E aí o que acontece é que você pega muita mão de clínica, é muito rico o trabalho. Eu, se pudesse voltar no tempo, eu faria a mesma coisa que eu fiz. Eu acho que isso é a minha maior vitória. Eu começaria pelo SUS de novo, porque na época da graduação eu via muitos professores, muitos colegas de turma também, que eles terminavam a graduação e faziam mestrado, doutorado e iam dar aula. E eu falava, cara, acho que se eu fosse dar aula um dia, eu não queria ser alguém que só viveu o ambiente acadêmico. Eu quero ser alguém que já trabalhou na ponta, né? A gente chama da ponta. Que é quando você trabalha atendendo as pessoas mesmo. Então, eu peguei essa experiência, depois trabalhei num CAPS AD, voltado para transtornos de uso de substâncias e outras drogas. E outros transtornos também, envolvendo sempre o uso de substâncias, né? E era uma clínica muito diferente, assim, da clínica do consultório particular. É uma clínica com outro ritmo, totalmente diferente. E num próximo vídeo eu conto para vocês, isso sempre me trouxe uma dificuldade grande na clínica particular, porque eu tinha uma tendência a acelerar as coisas, uma tendência a agilizar, às vezes agir com um pouco de ansiedade também com os pacientes. No próximo vídeo eu conto isso melhor para vocês. Mas eu estava contando de quando eu pensei em largar a profissão. E foi justamente nessa época, assim, depois de um ano atendendo e fazendo conteúdo, eu entrei numa crise grande, porque eu não estava vendo muito sentido naquilo, eu estava um pouco perdido, assim, eu atendia as pessoas, fazia sentido os atendimentos, mas eu acho que eu já não estava me sentindo mais tão realizado. Estava me sentindo, na verdade, muito sozinho. E eu pensei em mudar de profissão, tive uma crise sobre isso, e eu me fiz a seguinte pergunta. Me perguntei assim, cara, se eu tivesse com uma rede boa, assim, com uma rede legal, né? Na teoria, o Freud fala do tripé, que é supervisão, formação e análise. Para você atender alguém, você tem que estar em análise, você tem que estar em atendimentos constantes e ter um percurso ali na clínica. Para você atender alguém, você também tem que ter um supervisor, né? Você supervisiona os casos que você atende. E por último do tripé é a formação. Você tem que estar em formação, ligado a alguma escola, frequentando grupos de estudos, se atualizando com seus colegas também. E eu lembro que, na época, eu tinha uma supervisora, mas não ia frequentemente e não tinha uma formação. Eu falei, cara, peraí, deixa eu cumprir esse tripé aqui. Eu estou muito isolado no meu trabalho, em home office, trabalhando de casa. Então, comecei um grupo de estudos, comecei uma formação, coloquei um ritmo nas supervisões, pum, a chave virou. Eu falei, pronto, acabou a crise, resolveu. Não era uma crise profissional, era uma crise de solidão. Estava me sentindo muito sozinho no home office e eu acho que se você trabalha com home office, talvez você me entenda. Tem as suas vantagens. É muito bom, não troco por nada. Mas a gente tem que ficar atento também, porque você acaba ficando muito sozinho, muito solitário. Você não sai mais de casa, você não tem mais aqueles encontros casuais, né, com colegas de trabalho que ali de uma conversa, de um cafezinho, de corredor, surge uma outra oportunidade, um projeto novo. Voltando. Gente, a câmera aqueceu, parou tudo aqui, mas voltando. Então, eu resolvi essa crise, eu falei, não era uma crise profissional, eu só estava sozinho. E aí, quando eu comecei a formação, botei mais cadência nas supervisões e tinha um grupo ali junto comigo, tudo fez sentido. O que eu quero deixar para você nesse vídeo é o seguinte. Muitas vezes a gente fica muito atrás de um amor, da pessoa da nossa vida, da nossa alma gêmea. E eu acho que nesse caminho a gente esquece da importância dos outros relacionamentos, principalmente das amizades, de ter um grupo de amigos e de amigos de verdade, assim, que não sejam amizades tóxicas. No próximo vídeo eu posso falar para vocês sobre amizades tóxicas. Deixa aqui nos comentários, se você quer ouvir mais sobre isso. E o grupo faz toda a diferença. Toda a diferença
para a sua saúde mental, para você viajar com um grupo, ter um grupo de amigos, uma social em casa, despretensiosa, jogando jogos de tabuleiro, me chama, que é o que eu mais gosto. Então, cuida das suas relações, cuida das suas relações. E até pro seu relacionamento, se você namora ou é casado, é importante ter uma vida individual e é importante ter amigos fora do relacionamento. Tem estudos que eles falam que o maior preditor de longevidade nos relacionamentos são justamente essas amizades que você tem e cultiva para além do seu relacionamento. E essas amizades têm muito a ver também com ter uma vida individual nesse relacionamento, ter uma vida individual para além desses relacionamentos. Então o que eu quero deixar contigo é isso. Resolvi essa crise profissional, deixando de ficar sozinho, deixando de me isolar também, porque tinha uma responsabilidade minha nisso. E começando a ter um grupo ali, ter uma rede. As coisas começaram a fazer mais sentido, eu me senti mais conectado com minha prática, com a minha profissão também. E continuo, atendo, acho que agora tem 9 anos já que eu estou atendendo. Sou psicólogo clínico, sou psicanalista, atendo online e é isso, faço os conteúdos aqui, gosto desse contato com vocês, gosto de democratizar a psicologia, gosto de ter uma perspectiva mais prática na psicologia também. Isso que me move a continuar fazendo conteúdo aqui e ter esse contato com vocês, tá bom? Obrigado por ter ficado aqui até o final no vídeo. Considere se inscrever se você quer ter acesso a mais conteúdos como esse. Deixar o like aqui ajuda também, vocês sabem como funciona. Beijo, obrigado por estar até aqui. Tchau, tchau.